paz, como Jesus disse, eu não vou lá dou como o mundo a dá, mas a paz de Cristo é uma paz diferente, que excede conhecimento, excede entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a paz de Deus. Depois nós vimos mais 3 dons que têm a ver, 3 características do fruto do Espírito que têm a ver com o nosso relacionamento, como igreja, como família, como homens e mulheres de Deus. Como é que é o nosso relacionamento no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, por onde andamos, como tem sido o nosso comportamento. Nosso comportamento glorifica a Deus? Aí nós falamos sobre 3 características nesse relacionamento horizontal. Vimos, o vertical, que é o relacionamento entre homem e Deus. Agora vimos 3 que fala do sentimento, dessa parte do relacionamento humano, como que Deus deseja que nós façamos a sua obra, façamos as coisas nessa terra, com paciência, que a nossa paciência seja grande, não seja curta, tenha longo ânimo, seja longânima, benignidade e bondade. Tudo que nós fazemos tem que ter, tanto as obras boas, aquilo que a gente faz tem que ser coisas boas, e tem que ter um sentimento por trás, que é a intenção por trás das coisas, a benignidade. Qual é a intenção que eu falo? Qual é a intenção que eu abordo o irmão? Qual é a intenção que eu faço uma visita? Qual é a intenção que eu sento perto de A ou de B? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos entrar no novo trio, fé, mansidão e temperança, ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 3 têm a ver com relacionamento consigo mesmo. Como que eu me relaciono comigo mesmo? Como é o meu pensamento? Como é as minhas ações, as minhas intenções? Como que Deus tem feito isso? Então, o fruto do Espírito em relação a nós mesmos. Iniciando, então, hoje com a fidelidade. Então, o texto base, Gálatas 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, gozo é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Hoje vamos parar na fé. Amém? A gente poderia ministrar esse tema de uma maneira rápida, mas as pesquisas que eu fiz me levaram a fazer um pouco mais delongada, mais devagar. Eu acredito que tem sido produtivo na nossa vida. Falar do Espírito Santo, falar de Deus, falar de Jesus, é a primazia no meu ministério. Todas as igrejas que eu já pastoreei, eu dediquei tempo no estudo de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, todas as pessoas da Trindade, da triunicidade de Deus, nós estudamos nesta igreja, estamos terminando o estudo sobre o Espírito Santo. E todas as pessoas foram aproximadamente 3 meses de estudo. Isso não conclui o estudo. Tudo o que eu falo acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo é dentro de uma limitação humana, mesmo que a gente usa textos bíblicos que fundamentam as nossas palavras. Mas por mais que eu adore, ministre, engrandeça, glorifique, é pouco para a definição de quem são eles, de quem é a Trindade, de quem é a triunicidade, de quem é Deus. É muito difícil a gente defini-lo. Inclusive, nós temos um livro aí, chamado de Bíblia, que tem mais de 1000 páginas, falando de Deus. Então, realmente, só a graça de Deus para poder
Mais de 2.000 páginas, né? É isso? A minha aqui tem quantas? É isso mesmo, 1.550 páginas aproximadamente tem a minha Bíblia, do Novo e do Velho Testamento. Então, tudo isso está falando de quem? Fala de homens, mas como os homens se relacionaram com Deus. Fala de conquistas, de guerra, mas como Deus fez o povo ser vitorioso. Como que Deus fez o povo ser próspero. Como que Deus se relacionou no Velho Testamento, no Novo Testamento. Tudo tem a ver com Deus. Amém? Então vamos iniciar com a primeira mensagem que nós colocamos hoje aí nas redes sociais. Mas o fruto do Espírito é fé. A fé é a origem em todos os aspectos da vida cristã. Não existe vida cristã, não existe crente se não crê. Amém? Só seremos crentes quem crê. Crê na palavra, crê em Deus, entender que Ele é verdadeiro, que Ele é real. A Bíblia chega a dizer que crente até o diabo é. Por quê? Porque ele sabe que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, que existe o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que ele não pode ir contra o poder do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que ele crê que estremece. Mas os homens muitas vezes não creem em Deus. Os homens muitas vezes não creem na Bíblia. Não creem na salvação. E por isso serão excluídos da salvação. Eles mesmos se excluem das boas novas, das palavras de vida eterna que tem nesse livro sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Eu tenho que crer que a palavra de Deus é a base para a minha vida. Irmãos, se a Bíblia não tiver valor para mim, o mundo está cheio de coisas que às vezes até os crentes estão dando valor. Estão achando bonito, estão achando da onda, achando da moda e indo de mal a pior. Mas quando temos a fé, ela nos firma na palavra de Deus. Então ela é a origem da vida cristã. Para ser salvo, precisamos da fé. Para receber milagres, precisamos da fé. Em todos os aspectos, irmãos, para falar com Deus e acreditar que Ele está escutando a minha voz em oração, eu tenho que ter fé. O diálogo do homem com Deus passa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a forma de se tornar aceitável diante de Deus, por meio da aceitação do sacrifício ou do sangue de Jesus. Né? Então eu me torno aceitável. Por quê? Porque havia um sacrifício para perdão de pecados. No holocausto, o animal que morria, o seu sangue era derramado para cobrir o pecado. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, morre por mim e por você, conforme a Bíblia, o livro que é a palavra de Deus, diz que ele morreu por mim e por você, como o evangelista Hélio leu hoje, né? Falando que ele morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não tínhamos valor, quando não tínhamos nada de útil, porque tudo que temos de valor e de útil é a presença do Espírito Santo, ornando a casa, limpando a casa, reconstruindo a aliança, reconstruindo a comunhão com Deus. Diante de Deus, por meio dessa aceitação do sacrifício de Cristo ou do sangue de Cristo. A fé é a fonte que jorra a vida eterna.
Quem quer viver eternamente? Tem que crer. Quem crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que o Pai o enviou, esses terá ou tem? Tem a vida eterna. A importância da fé. A fé nos conecta com o sobrenatural. A fé é a ponte que liga a terra aos céus. A fé, ela faz algo que a nossa mente humana não compreende. Mas quando aceitamos o poder de Deus na nossa vida, as coisas vão acontecendo. E a gente se torna agradável diante de Deus. É, como falei, impossível agradar a Deus sem a fé. A única forma de ter um relacionamento espiritual que agrada a Deus. Pela fé vivemos o presente, o dia a dia, mas de olho no futuro, de olho na eternidade, de olho naquilo que os olhos não viram, que o coração não sentiu, que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele e que o servem, que acreditam no seu nome. Nós alcançaremos, nós iremos transcender, nós iremos alcançar uma vida que inicia quando eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha fé, que a minha vida é transformada, em que há a nova natureza, em que o novo homem é forjado em mim e em você, pelo poder do Espírito Santo. Quando somos transformados de homens pecadores, que amam o pecado, que amam as coisas erradas, que amam as obras das trevas, em alguém que ama a Deus, em alguém que pratica a justiça, em alguém que vai desenvolver um relacionamento com os homens, de forma que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, ali é um crente de verdade, ali é uma pessoa que segue a Cristo, ali é um cristão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Falaram disso, né? Os próprios irmãos da fé, os judeus, deram um testemunho de Cornélio que não era judeu. Ele é um verdadeiro cidadão. Ele é um homem que tem feito bem para a sinagoga. Deram um testemunho a favor dele, por causa das obras, por causa da forma que ele se relacionava com Deus, na fé, guardando a palavra de Deus no seu coração e também praticando a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos semelhantes à onda do mar. Nós somos semelhantes a quem, contemplando no espelho o seu rosto, sai de casa e não sabe qual é a cor da sua meia sem olhar. Qual é a cor da sua calça? Tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que está de azul, vai ver está de vermelho. Ué, eu coloquei foi essa camisa para sair hoje. Porque a gente se esquece. Quem não tem fé é semelhante à onda do mar. Ora está firme, ora está afundando. É semelhante a quem contempla no espelho e se esquece como era. Espera aí, eu estava com a espinha, era de cá ou era de lá? Às vezes a gente esquece. O espelho nos engana, ele inverte a imagem. Mas aquele que tem fé, ele tem consistência, coerência. É homem de Deus, mulher de Deus, homem de fé. Louvado seja o nome do Senhor. É a única forma de ter um relacionamento espiritual que agrada a Deus. Pela fé, vivemos o presente, vislumbrando o futuro glorioso com Deus. Pensamos nas coisas que são de cima. Pensamos no céu. Pensamos na Nova Jerusalém. Pensamos nas promessas que Deus tem feito para a tua igreja. Pensamos que o sofrimento é algo temporário. Vai passar. Vai chegar a hora que Deus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, em que Deus vai fazer acontecer aquilo que está escrito na sua palavra.
mas somente aos que creem, somente aqueles que têm fé, somente aqueles que se dobram diante deste poder, desse Deus, desse Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A fé abre os portais eternos, traz o céu para a terra e concretiza as promessas de Deus na vida do crente. A fé materializa as coisas. A fé dá uma sensação que já chegou a hora. Dá a sensação que já temos a vitória. Antes de ter a vitória, nós começamos a agradecer a Deus e dizer: louvado seja o Senhor, louvado seja o meu Pai. Senhor, eu te entrego esta causa. Senhor, eu te entrego este negócio. Eu te entrego a minha vida. E a gente confia, descansa naquele que é soberano, naquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da fé, o homem realiza o maior ato do ser humano. É pela fé que confessamos que Jesus é Senhor. Sem fé, as pessoas não conseguem acreditar. Como acreditar em alguém que morreu, que não teve força e poder para se livrar da morte? É porque não acredita na Bíblia, não entende todo o cenário da Bíblia. Não entende que o Velho Testamento era sombra daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não entende que o sistema sacrificial só apontava para um único sacrifício, o sacrifício vicário perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas se eu não acredito na Bíblia, se eu não creio no Senhor Jesus, como isso será possível? Confessamos que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é o nosso Deus. A fé é a única forma de tocar a eternidade no corpo mortal. Pela fé, homens tiveram visão. Moisés viu a Deus, Deus mostrou a sua benignidade, a sua misericórdia, Deus mostrou para ele as costas, né? Deus diz a palavra, que ele viu Deus, as costas de Deus, que ele não podia olhar o rosto de Deus. Pela fé, nós sabemos que muitos homens receberam a presença de anjos nas suas casas, receberam a interação com o celestial. Pela fé, Jacó, deitado numa pedra, sonhou com uma escada que subia e descia os anjos. E ele disse: aqui é Betel, aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Pela fé temos experiências que ninguém pode tomar de nós. Se você é crente só por causa do seu pai, se você é crente só por causa das amizades da igreja, você não é crente verdadeiro. Você precisa pedir a graça de Deus, a experiência de Deus. Você precisa experimentar a presença desse Deus maravilhoso. Experimentais e vede que Deus é bom. Nós precisamos experimentar essa comunhão com o Senhor. Eu me recordo, estava conversando com o Odair ontem, né? Foi ontem, né? Depois que a gente saiu aqui da igreja, que a gente tinha colocado as telhas, e aí eu falo, lembrando de orações que eu fiz quando eu era adolescente. Deus escuta a sua oração. Deus responde a oração de uma criança. A palavra diz que tinha o filho de Abraão, que era o Esaú, que a mãe colocou ele longe e falou assim: que eu não veja esse rapaz morrer. E ele começou a chorar, uma criança só chorou. Diz a Bíblia que Deus escutou o choro da criança infantil, que não tem consciência. Deus escuta a sua voz quando você ora de maneira consciente.
quando você para, esvazia do mundo e presta atenção em quem é Deus, quando você deseja comunhão com Ele, Deus escuta a sua voz, Deus ouve a sua voz, Deus responde às suas orações. Eu estava conversando acho até que era com o filho do Odaí também, falando com alguns jovens, também teve o filho do Luiz, alguns irmãos eu conversando, alguns jovens, e eu falei que eu fiz uma oração quando eu tinha 14 anos de idade. Eu fiz a oração, foi profetizando. Eu não dobrei joelhos, eu não falei línguas estranhas. A minha mãe sempre teve muitas enfermidades. E um dia, a minha mãe, com 40 e poucos anos de idade, ela vivia dizendo, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer. Só vivia dizendo que ia morrer. E eu com 14 para 15 anos de idade, virei para minha mãe e falei assim, a senhora não vai morrer enquanto eu não casar, enquanto eu não tiver filhos, enquanto os meus filhos não estiverem grandes. Aí esses dias eu falei para ela, mãe, meus filhos estão grandes, hein? Ela falou assim, vira essa boca para lá que eu não quero saber de morrer, não. Deus escuta a sua oração. Deus escuta as orações. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão pequena, mas foi um momento que Deus aumentou a fé da minha mãe, que Deus fez com que a minha palavra naquele momento não fosse palavra de homens, mas fosse uma promessa de Deus na vida dela. Ela tomou como uma palavra de Deus, ela tomou como uma palavra de alguém que servia ao Senhor. E Deus fez acontecer. Eu me lembro também, e já falei aqui na igreja várias vezes, que eu trabalhei na Polícia Militar durante 30 anos e 22 dias com a aeronáutica, né? Contando com 11 meses da aeronáutica. Então, 29 anos e uns 2 meses aí, mais ou menos. E quando eu entrei na polícia, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus, Deus, não deixa eu usar essa arma contra ninguém e que ninguém use essa arma contra mim. Todas as vezes eu trabalhei com ela carregada, todas as vezes eu estava com ela pronta, fiz todos os cursos de tiro, todos os cursos para poder usar aquela arma. E às vezes eu contava esse testemunho antes da aposentadoria e eu ficava pensando assim, mas não aposentei ainda, né? Mas não aposentei ainda. Mas agora eu já aposentei, né? Já tem 1 ano que eu estou aposentado. E o Senhor cumpriu com a sua palavra na minha vida. Deus escutou a oração de um jovem. Eu tenho, irmão, exemplos de várias orações que às vezes a gente toma tempo se a gente for contar todas. Orações. Um dia eu virei para Deus, jovens, e falei para Ele, Deus, que mal há eu namorar a minha futura esposa? Deus ouviu a minha oração. Deus trouxe a minha esposa quando eu disse para Ele, Senhor, 9 meses de oração no monte, eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu quero ver pelo menos a minha esposa. O pastor Daí toma posse em Planaltina e traz a Claudinha com 14 anos de idade. E eu olho para ela e Deus fala, essa é a tua. Deus escuta as nossas orações, creiam, tenha fé, exerçam a fé diante de Deus, orações simples, orações que parecem até uma brincadeira. Deus ouve a nossa conversa, o nosso diálogo. A Bíblia chega a dizer que nós daremos conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Quando nós oramos com fé, Deus também escuta e faz as coisas acontecerem, em nome de Jesus. A fonte da esperança é a fé. Para essa vida, só temos esperança porque cremos nele. Se a gente não cresce que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso,
a gente ia tentar resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira, com as nossas forças. E a gente não conseguiria nada. Mas porque confiamos nele, simplesmente aguardamos. Fazemos aquilo que é possível, que está nas nossas mãos. Os planos fazem parte da minha escolha, da tua escolha, do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Mas a resposta vem da boca de Deus. A resposta vem de Deus. A fé quebra os grilhões da morte e nos conduz, os que creem à vida eterna. Isso é a fé. Amém? O que a fé faz na minha e na sua vida? Em algumas traduções, traz a tradução da palavra fé como fidelidade. A fé, ela gera fidelidade. Não adianta você falar que tem fé e ser infiel. Viver caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Isso foi até ontem. Isso foi até algumas horas antes do culto. Mas o que Deus quer para você é que você siga triunfante, não na tua força, mas na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no seu coração. O Espírito Santo traz o amor de Deus para dentro da sua vida. O Espírito Santo traz a verdadeira alegria, traz a paz, traz a longanimidade, a paciência. Esse Espírito Santo desenvolve todas essas características que é a característica do próprio Cristo em mim e em você. Ele forja o caráter de Deus em nós. Quando Ele nos fez, éramos semelhantes a Ele. O pecado tirou essa semelhança. Mas o Senhor, depois da morte dEle e da ressurreição dEle, Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, né? Antes de morrer, Ele disse isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou e vos prepararei lugar. E se eu for, virei outra vez e buscarei, levarei vocês para onde que eu esteja, vós estejais também. Esse é o nosso Deus. Creia nele, tenha fé. Gênesis capítulo 4 nos mostra o nascimento de Abel e Caim e fala do primeiro homicídio. A palavra diz que Caim trouxe do fruto da terra capítulo 4, versículo 3. E aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É uma coisa boa? Sim ou não? Tem bondade? Ele quis dar alguma coisa para Deus. Só tem um detalhe, não tinha benignidade, não tinha intenção boa. A intenção dele foi cumprir um ritual. Foi fazer alguma coisa automático. Mas a Bíblia diz, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Caim se irou fortemente e descaiu o seu semblante. E Deus pergunta para ele, por que você está irado? Por que seu semblante caiu? Se você fizeste, se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? Mas se você não fizeres o bem, o pecado já às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Quando a gente estuda Gênesis, a gente está lendo, fazendo a leitura normal, a leitura cronológica, não é nem cronológica, né? A leitura em sequencial da Bíblia, e a gente passa por esse texto, às vezes a gente fica sem entender. Às vezes, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, deve ser porque Deus gosta de sacrifício de animal e não de verdura, né? De fruto da terra. Eu pensava assim,
Porque Jesus também derramou o seu sangue. Quando mata um animal, o animal derrama o seu sangue. Então eu pensei que era por causa dessa figura. E não tem nada a ver. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Como é que Abel foi aceito e Caim não? Porque um tinha fé e o outro não tinha fé. É a fé que torna útil o que fazemos. Podemos fazer coisas boas, mas sem fé não vamos agradar a Deus. Então, Abel agradou a Deus porque fez algo com fé. A oferenda, aquilo que foi oferecido, podia ser ao contrário. O que valeu foi a fé. Ele acreditou que existia um Deus invisível que via ele, que ouvia sua voz e que tinha comunhão com ele. Assim como seu próprio pai deveria falar para ele, Deus falava. Eu ouvi a voz de Deus no jardim. Deus quer falar conosco todo dia pela manhã e à noite. Deus falava comigo. Abel quis um pouco desta comunhão. E Abel conviveu com essa graça, recebeu de Deus a graça e alcançou a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que as nossas obras, que aquilo que a gente fizer, seja algo feito com fé. Acredita. Deus escuta. Deus abençoa. Deus ouve a nossa voz. Deus intervém na história. Deus muda patrão. Deus muda você de emprego. Muda você de sessão. Só não muda a esposa, tá? Tem que falar, porque senão os irmãos pensam que vai trocar tudo, né? Quando Jó teve a sua luta, Deus não trocou a esposa. Morreram os filhos, mas a esposa ficou. Amém? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício por causa da fé. Não podemos dissociar Deus da fé. Às vezes a gente tem uma fé natural, nós vamos ver isso. Que é a fé nas coisas. Então, quando é fé e eu tiro Deus, é a fé natural, é a fé humana. Não é a fé verdadeira, a fé que vem de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nosso relacionamento com Deus, com Jesus, tem que estar alicerçado na fé. Já falamos, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? A nossa fé também é comprovada pela maneira de andar. Se eu creio em Deus, eu vou produzir obras que vêm de Deus. Se eu não creio em Deus, as obras que eu vou produzir é a obra da carne. Por isso que tem crente que engana, crente que mente, crente que passa os outros para trás, que não paga os devedores, seus devedores, né? Aqueles que ele está devendo. Nós precisamos de mudar, irmãos. Crente tem que dar testemunho. É melhor não comprar do que comprar e não pagar. É melhor vender um lote, vender um bem, para ir lá, quitar, pagar e resolver o problema. Não podemos ficar virando as costas, mudando caminho.
simplesmente porque virou caloteiro. Crente tem que ter obras de fidelidade da presença de Deus na sua vida. Vamos ver agora também a fé em seus aspectos, né? A fé natural que eu falei que ia ver. A fé natural é o quê? Quem aqui, quando foi sentar, alguém tirou a cadeira e você caiu no chão? Levanta a mão assim, eu vou levantar. Às vezes, brincadeirinhas sem graça, né? De alguns amigos que fazem isso. Quando eu vou sentar, eu acredito, eu tenho fé que aquela cadeira me suporta, senão eu não sento nela, não é isso? Você dá uma olhadinha e você vai lá e senta. Precisa de pensar muito para sentar nela? Se você senta na mesma cadeira todo dia, num banco igual esses aqui, você entra e senta, simplesmente. Você nem olha para trás. Você simplesmente senta. Isso é a fé natural. Você vai ao aeroporto, depois de comprar a passagem, ou compra a passagem, entra no avião e chega lá no seu destino. Isso foi fé ou não? Você acreditou que ia ir? Se você acreditasse que o avião ia cair, você ia subir no avião? Se você soubesse que o piloto estava todo bêbado, tu ia? Então a gente confia que o piloto está treinado, é habilidoso para subir e para descer, e a gente senta lá, coloca o cinto e vamos embora. É o melhor lugar. Lá a gente só depende de Deus. Andando lá em cima nas nuvens e pensando no Senhor. Se acontecer alguma coisa, já estou indo, já estou mais perto. Essa fé natural é fé em coisas, é fé em pessoas, é fé até em Deus. Tem gente que tem uma fé natural em Deus, porque todo mundo fala de Deus, então às vezes ele respeita Deus, mas ele não permite que aquela fé venha trazer salvação, venha transformar a sua vida, que as suas práticas, as suas palavras sejam coerentes com esse livro sagrado. Se a tua vida não é coerente com esse livro sagrado, você tem problema. Pastor, se eu cumpre toda a palavra? Irmãos, gostaria, mas uma vez ou outra, eu sou mais constrangido pela palavra. E a gente tem que aprender também quando a gente é constrangido. A palavra de Deus é um farol, a palavra de Deus é um luzeiro, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é algo que ilumina a nossa mente, o nosso coração e mostra para nós o nosso erro. A palavra de Deus, ela faz um check-up. Você começa a ler a palavra de Deus e fala, isso eu faço. Isso eu faço? Ixi, preciso melhorar aqui. É assim que a gente vai vivendo, de fé em fé. O Senhor vai nos renovando, nos transformando e fazendo a sua vontade acontecer em nós. Amém? A fé em Deus, em pessoas ou em coisas, sem transformação, é uma fé natural, uma fé comum. Alguns chamam de fé comum também, né? Então, todos nascem com essa fé natural. Você entende que você sai e você acredita que você vai e volta. Alguns morrem no caminho, alguns acontece acidente, ele não retorna. Mas a fé natural fala que você vai e volta. Você vai abrir a porta, vai sair, vai chegar, vai trabalhar e vai voltar para casa. É fé natural. A fé natural, ela é uma coisa que você não coloca a sua confiança em Deus. E se você não coloca a confiança nele, a sua fé é em vão, a sua fé é falha. A fé salvadora é aquela fé que resulta da confissão de pecados. Eu entendo que pequei, entendo que errei, e eu confesso o nome do Senhor. Eu confesso aquele pecado. A Bíblia diz, quem confessa e abandona o pecado e deixa o pecado, esse alcança
misericórdia. Pastor, eu tive problemas, tive dificuldades. A minha vida não foi boa. Em alguns momentos foi a minha dureza do meu coração. Em alguns momentos eu não fui paciente. Em alguns momentos eu não fui longânimo. Mas teve um momento que eu pequei. O Senhor perdoa o seu pecado. Confessou? Deus perdoa o teu pecado. Deus perdoa o teu pecado. Creia, entenda. Para de ser capaz de Satanás. Que Satanás fica passando para lá e para cá e limpando o pé em você. Botando dúvida. Será que Deus me perdoou? Nunca mais vou ser crente igual eu era. Exatamente. Nunca mais será igual. Será diferente. E quanto mais der lugar para o Espírito Santo, melhor será a sua comunhão com Ele. Mais profunda será a sua comunhão com o Espírito Santo. A fé salvadora, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Essa é a fé que Deus desperta nos nossos corações, quando ouvimos a mensagem do seu Evangelho. Essa fé que nos torna favoráveis diante de Deus. É a fé que Deus derrama sobre os nossos corações. E aqui está dizendo que ela vem de Deus, ela é de Deus. Ela não vem de obras. Eu fiz até uma anotação aqui. Eu escrevi assim. Essa não deu tempo de publicar. A fé, para fazer obras no nome de Jesus, aqui é o dom da fé. Falamos da fé natural, falamos da fé salvadora, e agora a fé natural, o dom da fé. O dom da fé é o dom que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o finalzinho é: a outro, no mesmo Espírito, ele dá a fé. Ele dá o dom da fé. Então, a fé, ela pode ser um dom. A fé para a salvação é uma. A fé para exercer dons espirituais, para exercer ministério, para ser usado por Deus, para o milagre acontecer quando você orar. Essa fé é uma fé que é um dom. Deus dá o dom, é o Espírito Santo que dá esse dom. Então, ela consiste em manifestações sobrenaturais. Ela vai produzir obras de maneira sobrenatural na minha, na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, a fé do dom, o dom da fé é uma fé para receber as promessas, receber milagres e viver em Deus. Ou melhor, essa é a outra fé. Esta fé é a fé para fazer obras no nome do Senhor Jesus. O dom da fé é uma fé para executar a obra de Deus. Exercer ministério, exercer os dons, fazer coisas. Eu estou lendo esse, antes do anterior aqui, só por causa do que eu disse. Que a fé vem de Deus, a fé é dom de Deus, e a fé, ela... Como é que está aqui mesmo? É dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9, né, que nós lemos. Então, por que eu estou falando do dom agora? Porque essa fé aqui é algo que Deus produz em nós milagres. Por meio de nós, Ele faz milagres. Ele faz o milagre, usando eu e você para fazer. Amém? Para ser um instrumento na terra. Se a gente se colocar na mão dele, ele nos usa como instrumento na sua poderosa mão. Então, essa fé é para receber. Amém? Melhor, para fazer, né? Toda hora eu confundo.
Porque eu fiz umas anotações aqui, estão um pouco fora da sequência. Mas corrigindo, fé para fazer a obra no nome do Senhor Jesus. Fé sem obra é morta. Uai, como é que é? A fé não vem de obras, mas a fé sem obra, ela é morta. Somos salvos mediante a fé. E aí o Tiago vai falar assim, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Como é que você vai mostrar a sua fé sem obras? E aí ele diz, a fé sem obra é morta. Parece uma contradição, não parece? Pela fé nós somos salvos. A salvação não é pelas obras, minha ou sua. Foi pela obra de Cristo na cruz do Calvário que nós recebemos a salvação. Então, pela fé somos salvos, não pelas obras. Como resolver essa aparente contradição? Alcançando a salvação mediante a fé. Como é que é isso? Eu alcanço a salvação pela fé. A fé é um dom de Deus e não vem das obras. Ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo. Ela é fruto do Espírito Santo. Parece uma contradição e não é uma contradição. Pela fé eu creio em Deus, pela fé eu creio na Bíblia, pela fé eu creio na salvação, pela fé eu aceito Jesus, pela fé eu vivo nessa terra. Mas quando eu faço as obras, as pessoas veem a minha fé. Eu tenho fé para crer e não preciso de mais nada para receber salvação. Mas eu manifesto a fé por meio daquilo que faço, da maneira que faço. As pessoas no mundo estão olhando para você. Se elas sabem que você é crente, é cristão, elas estão olhando para você. Se na escola você cola, se você é infiel à sua esposa. A palavra do Senhor, ela vai mostrando o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, o justo viverá pela fé. Como? Coerência com a palavra. As obras são realizadas não para ter salvação, porque a salvação vem de Deus. As obras são feitas em gratidão a Deus. A fé é realizada em mim e em você, porque é uma coisa natural de um homem de fé, de uma mulher de fé. Produz atos de fé. A fé no Velho Testamento parece que só aparece 2 vezes. Mas quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, embora no texto que está contando a história não apareça a palavra fé, ele vai dizendo, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Isaac, pela fé Abel, pela fé Daniel, e ele vai falando de tantas coisas que estão acontecendo aqui, porque é pela fé que eles foram justificados, que eles alcançaram a presença de Deus, a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O dom do Espírito Santo, a igreja, né, ela consiste nessa manifestação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Falar coisas que não vão acontecer. Como eu já contei aqui também, estava com o Haref no hospital e ele tinha tido uma parada cardíaca, parada respiratória no começo da sua vida. 15 dias era para ele sair do hospital e ele teve parada cardíaca, parada respiratória, voltou para o tubo de oxigênio, voltou para ser monitorado seu coração, e botaram um dreno no seu pulmão, e a médica disse para minha esposa, se cair essa água pela mangueirinha, ele vai morrer. Aí eu já contei para os irmãos, Deus falou comigo num culto, Deus me deu uma palavra maravilhosa, Deus falou comigo assim de maneira audível, algo poderoso, que eu saí daquela igreja, confiante que meu filho ia sair do hospital. Deus falou assim, você vai sair com teu filho do hospital. Cheguei lá, a mangueirinha caindo água, mas Deus falando, ele vai sair, ele vai sair.
E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero com problema nenhum. E o médico disse, a médica, se ele sair, ele vai ter problema mental, vai ter problema, vai ter água no cérebro, e etc., porque nasceu prematuro, por causa disso, por causa daquilo outro. Só falando palavras ruins. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, me dá meu filho perfeito. Senhor, eu quero sair daqui do hospital com meu filho nos braços. Senhor, o Senhor falou, Pai, eu quero sair daqui e glorificar o teu nome. E o Senhor fez isso. E meu filho nunca teve problema mental, problema de dificuldade de raciocínio, de aprendizagem, de estudar. Porque Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso, porque Deus faz acontecer milagres na nossa vida. Essa fé é o dom da fé, é uma fé que se manifesta, porque a água caindo e minha esposa falando, a doutora disse que se a água caísse, ele ia morrer. E eu falei para ela assim, mas Deus disse que ele vai sair daqui, que nós vamos sair com ele daqui. Aí você tem que manifestar, fazer a manifestação dessa presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé viva, que é essa fé para receber. A fé viva é aquela fé que transforma a minha vida e a sua vida, que produz frutos dignos de arrependimento em mim e você. É a fé que gera a nova vida. É a fé que faz a nova criatura. É a fé que muda pensamento. É a fé que não nos deixa conformar com este mundo, mas renova a nossa mente conforme a mente de Cristo. É o Espírito Santo fazendo o fruto do Espírito acontecer em você, gerando em você a imagem de Cristo, a imagem de Deus. É a fé viva. É a fé da experiência com Deus. É a fé de caminhar com Deus. É a fé que nos faz vencer quando tudo está dizendo você vai perder. É a fé que faz com que a gente creia nele, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo do nosso lado. Nós somente confiamos, acreditamos e seguimos avante. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fé que transforma, que modifica. É a confiança constante em Deus, em toda e qualquer circunstância. É o crente que dá glória em todo o tempo. Em todo o tempo dá glória a Deus. Como é que é possível fazer isso? Tem hora que a gente quer chorar, né? Senhor, louvado seja teu nome. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o teu nome. Você consegue fazer isso? Acreditar que Deus está com você, mesmo nas horas difíceis. Essa é a fé viva. É a fé que a dúvida de Satanás não domina a nossa mente. Ele tenta te fazer desistir. Você fala, eu não desisto. Deus está comigo. O Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor vai me livrar. Confiança em Deus. Fé viva. É a fé prática. É a fé experimentada. É a fé que não é a fé do teu pai, do teu irmão, da tua mãe, do pastor, mas é a fé que você esperou em Deus, confiou em Deus, e Deus não deixa confundido aqueles que amam, que seguem, que acreditam nele. Deus não deixa confundido. Agora, a fé, que é o dom, a Bíblia diz, né? Que a oração da fé sarará o doente. A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Enquanto a fé viva é para receber experiência, milagres, para você fazer os desafios e receber as respostas, o dom é aquela fé
que opera milagres, aquela fé que faz as coisas acontecerem no nome de Jesus. É a fé para os outros. É a fé que ajuda outras pessoas. É o dom da fé que Deus também quer abençoar as outras pessoas. Claro que também a gente vai receber milagres, a gente, na verdade, vai orar e Deus vai fazer milagres nas nossas vidas também. Agora, o fruto da fé, que é o outro aspecto da fé. Falamos do dom, da fé natural, né? Agora nós temos o fruto da fé. O fruto da fé, que também pode ser chamado de fidelidade, é um fruto do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar em mim, e diz a Bíblia que não vai ser necessário ninguém te ensinar a palavra, que o Espírito Santo, nos últimos dias, ele ia nos ensinar. Esta fé do fruto do Espírito é a fé que o Espírito Santo escreve no meu e no seu coração a lei de Deus. Deus fala, eu vou escrever a minha lei no seu coração. Não precisa estar com o papai e com a mamãe, não precisa estar com o pastor vigiando. O Espírito Santo escreve ela em você. E você produz essa fé como fruto relacional, como um fruto que é de Deus, como nós falamos, vem de Deus. Mateus 11, versículo 22, um pequeno trecho, tende fé em Deus. O que significa? Tendo a fé que vem de Deus, a fé que vem do Senhor, a fé que vem do Espírito. Tende esta fé, de crer nele. Louvado seja o nome do Senhor. É uma fé que cresce. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. 2 Coríntios 10, versículo 15. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos. Essa fé é a fé que é fruto do Espírito, é uma fé que cresce, ela não estagna. A fé no crente é uma fé que cada ano ela aumenta. Quanto mais a gente fica experiente, passa um período mais na presença de Deus, quando a gente ora um pouco mais, quando a gente ora e Deus responde, aí quando a gente tem um problema grande, um problema impossível, a gente fala, quando eu orei lá atrás, Deus fez, Deus pode fazer agora de novo. E a gente vai tendo esse relacionamento com Ele, a fé cresce, a fé desenvolve, a fé vai trazendo com que você seja amadurecido, vai trazendo maturidade cristã. Amém? Nós temos aqui também, em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. O que acontece com a fé? Ela cresce muitíssimo. É porque a fé não vem desacompanhada das obras. A fé para a salvação não depende de mais nada. Creio em Deus e recebo a salvação. Mas a fé com obras, ela não é morta, ela é uma fé viva, porque ela procede de Deus e ela vai fazer com que os outros vejam que você crê em Deus e por isso você está sendo vitorioso, por causa do favor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é a maior arma do homem. Possibilita crer no impossível e viver o inacreditável, pois usa uma lógica totalmente incomum. Também não coloquei nas redes sociais, mas olha só, continuando esse escrito que eu fiz hoje, como que essa fé contraria a lógica? Como é que a fé tem uma lógica incomum?
Porque quando é lógica comum, significa que é uma fé natural. Mas a fé, né, na sua dimensão como fruto do Espírito, como algo que cresce, como algo que desenvolve, é diferente. Olha só, ela contraria a matemática. Você tem 2 exércitos, um de 32 mil e um de 300. Com qual dos dois você quer ir para a guerra? Mas a fé contraria. Gideão, quando ele tocou a corneta lá, a trombeta, 32 mil se uniram a ele. Mas somente 300 o Senhor queria usar, para que a confiança não fique em vocês, na força de vocês. Eu vou mostrar para vocês que 300 obedecendo a mim é melhor do que 32 mil na desobediência. E o Senhor deu livramento contra os midianitas, usando 300 pessoas, 300 soldados. Irmão, só Deus. Contrariando a matemática. A Bíblia vai dizer que um homem persegue 1000 e 2 faz quantos fugir? 1 faz 1000 fugir. E 2? Não quer falar que é 2000, não? Está com medo? Realmente, é a matemática de Deus. Diz que 2 faz fugir 10.000. É a Bíblia Sagrada que está dizendo. A matemática é totalmente diferente. Ela contraria a regra natural do pensamento humano. Por isso é fé e não razão. Ela faz com que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. 3.000 homens, só o poder de Deus, só a graça de Deus. A fé contraria a razão. Olha só, você está no meio da rua, vai enfrentar uma briga com alguém. Você vai para perto de alguém pequenininho ou de alguém grande, forte, musculoso? Você vai para perto de alguém que é forte. Esse aqui resolve o negócio. Esse aqui resolve o problema. Aquele pequenininho não vai resolver, mas esse grande aqui resolve. Mas a regra, a fé contraria a razão. A gente olha uma briga de 2 pessoas, um gigante e um pequenininho. Quem ganha? É o Davi, o pequenininho, porque creu, acreditou, teve fé, e Deus cravou aquela pedra na testa dele e o gigante morreu. Ela contraria a razão. O que pode purificar alguém? Água turva, eu não vou falar nem suja, ou água cristalina. Eu quero tomar banho na água cristalina. Mas o profeta mandou tomar banho na água barrosa, lá do Jordão, toda suja. E aí? Obedeceu? Foi curado. A água suja deixou ele limpo. E as águas limpas que ele tinha lá nos rios de Fafá, tem um nome lá dos... Não deu para limpar ele. Quantas vezes ele tomou banho naqueles rios lá da região dele? Nunca foi limpo. Mas uma vez um homem de Deus disse, ele creu, fez o que o homem de Deus falou, e Deus fez um milagre acontecer na vida dele. A fé contraria a visão. Eu queria ter colocado mais exemplos, mas eu coloquei 2. Eliseu, quando disse, estava cercado. Eliseu disse quando estava cercado por um exército. Um exército cercou a casa dele. Gerezim. O Gerezim olhou e falou assim, meu patrão, o profeta, homem de Deus, nós estamos perdidos. O exército inimigo cercou a nossa cidade, cercou a nossa casa. Aí o profeta fala para ele assim, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo.
mas são aqueles que estão à nossa volta. O exército dele já estão cercados pelos anjos celestiais. Deus abre a visão deste homem e ele vê os exércitos de Deus, os anjos do Senhor. E aqueles homens, o exército todinho armado, vai como um menino sendo guiado, não consegue enxergar, como se estivesse cego, para a mão do rei, que poderia até matar. E ele queria, né? O profeta falou assim, negativo. Deus entregou, vamos deixar aí. A fé contraria a visão. Como é que está a sua visão hoje? Você não vê futuro para você? Como é que está a sua vida hoje? Você não vê solução para os seus filhos? Deus quer abrir os teus olhos e te mostrar que por meio da sua fé, Ele pode fazer milagres na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, Deus é poderoso para fazer milagres. Equipe de louvor, por favor, venham louvar ao Senhor. Olha só, um povo sem exército, andando a pé, consegue fugir de um exército, só homem de guerra, montado em cavalos, montado em carros. O que é isso? Olhando, vamos morrer. Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto. E o Senhor fala para ele, toca as águas, ele toca, o mar se abre. Velhos, crianças, animais, andando no passo do gado devagar. Vem uma caravana atrás, galopando, correndo. Diz a palavra que Deus tirava as rodas do carro do pessoal de Faraó. Deus tirava as rodas. É como se Deus ficasse assim, apertando, falando assim, sai roda. E aí o cavalo não ia. A visão não significa que você não vai vencer, que você não terá vitória. É a fé em Deus é que vai te dar vitória, que vai garantir vida abençoada, que vai garantir uma vida triunfante. É a fé que você tem em Deus, deposita nele, confia nele, é que ele vai fazer milagres na sua e na minha vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.